Oi, gente. Somos alunas do primeiro ano de Alimentos Matutino, um grupo formado por Ananda Melissa, Layara Emily, Nicole Moura e Raíssa Tarsila. E esta videoaula tem como tema a ginástica aeróbica. Inicialmente, eu apresento esse conceito, mas a ginástica aeróbica se faz completa com alguns métodos, os quais serão vistos ao longo da apresentação. Então, ela, de um modo geral, pode ser resumida com uma combinação da ginástica clássica com a dança. Ou seja, ela junta exercícios físicos básicos, movimentos e músicas bem ritmadas. E assim se forma a ginástica aeróbica convencional, que é mais idealizada por questões de saúde e estética, o que não ignora o fato de que a ginástica aeróbica esportiva seja também, mas seu princípio é pelas líderes de torcida, muito visto em filmes, que retrata o seu lado competitivo. Portanto, são aulas muito divertidas e agitadas. Tanto é que também depende da didática do professor. Mas elas necessitam completamente da interação entre música, mente e corpo, auxiliadas por todos aqueles movimentos e instruções daquele professor, naquele espetáculo ou naquele momento que eles buscam. Oi, eu sou a Nanda e eu vou falar algumas características junto com benefícios da ginástica aeróbica. A ginástica aeróbica, ela é longa em sua duração, porém moderada em intensidade, fazendo com que haja um trabalho muscular durante um longo período, porém, sem apresentar sinais consideráveis de fadiga. Assim, vai ter um melhor aproveitamento do treino. Os exercícios aeróbicos, de forma rítmica e continuada, eles exercitam a respiração e aumenta o ritmo cardíaco. Então, permite que exista uma maior oxigenação dos músculos a um ritmo constante. Assim, eles vão utilizar o oxigênio para a produção de energia nos músculos. Essa ginástica, ela vai ajudar em vários quesitos, como na perca de calorias e emagrecimento. Se o foco é tonificar o corpo, a definição, ela também vai ajudar nessa parte. A ginástica aeróbica também serve para aliviar o estresse, que é um dos agravantes em pessoas que sofrem com problemas cardíacos, o que me leva ao próximo ponto. Quando praticamos exercícios físicos de forma adequada, nossos hormônios eles agem em conjunto, ajudando na força física e mental que é necessária para a execução dos movimentos nos exercícios. A ginástica aeróbica, ela vai atuar na regulação hormonal e emocional. Um exemplo é na redução dos hormônios, do estresse e ansiedade. Com isso, ele aumenta os níveis dos outros hormônios, como o do bem-estar e de satisfação. Então, gente, meu nome é Nicole Moura e dando continuidade ao que foi situado por Ananda, vou citar aqui os dois principais objetivos da ginástica aeróbica, que consiste em promover a melhora da capacidade cardiovascular e também do funcionamento do seu metabolismo, a melhora também do seu metabolismo. Para que isso aconteça, existem alguns métodos que são capazes de tornar esses objetivos eficazes.
inicialmente, temos o impact, que significa baixo impacto. As atividades de baixo impacto, elas têm o objetivo de evitar o sobrecarregamento das suas articulações, bem como principalmente dos seus membros inferiores. Por isso que as atividades são bem menos intensas, bem menos agressivas e não tem aquelas movimentações como as de saltos, por exemplo, porque elas exigem muito da sua movimentação e faz um esforço físico muito grande. Em seguida, temos High Impact, a atividade High Impact, em que significa alto impacto. Nesse método, as atividades de alto impacto, elas priorizam principalmente a sua capacidade, a sua atividade cardiovascular e que tem o objetivo de aumentar a sua pressão arterial e, por consequência, também a sua corrente sanguínea. Isso acontece por meio de exercícios físicos como a extensão e a flexão muscular e também movimentações bem explosivas com os saltos, por exemplo, que já não é visto nas atividades de baixo impacto. Em seguida, também temos o método misto ou mista, em que é um compilado dessas técnicas que eu citei anteriormente, intercalando as movimentações delas. Então, também temos o cardio funk, que prioriza as movimentações dos seus braços, das suas pernas e também do seu tronco, a partir das movimentações vistas em danças, indo até mesmo do jazz às danças afro e também as danças disco, muito comum nos anos 80, né? E por último, mas também não menos importante, temos o step training, que significa treino de step. Foi idealizado por uma instrutora chamada Jean Miller, em que ela idealizou as movimentações a partir de um instrumento muito comum que se chama o step, o instrumento se chama step, em que ele simboliza não, simula o degrau de uma escada mesmo, de um degrau, e provavelmente é muito comum assim na academia, até mesmo da sua cidade, porque é um instrumento bem recorrente da ginástica aeróbica, em que essa instrutora, a Jean Miller, ela fez as movimentações baseadas no levantamento do seu próprio peso corporal, o que faz ser uma movimentação um tanto simples, mas por serem movimentos bastante repetitivos, elas alcançam esse objetivo que a ginástica aeróbica tem em si, que é justamente o que eu citei logo no começo, que são promover a melhora da sua capacidade cardiovascular e também a melhora e o funcionamento do seu metabolismo. Então, gente, eu sou Layara e agora eu vou falar sobre a história da ginástica aeróbica esportiva. Bom, ela surgiu por volta dos anos 80 nos Estados Unidos, mas teve sua origem nos anos 60 e 70, quando o professor Cooper lançou suas primeiras ideias de condicionamento aeróbico no planeta. Nessa época, nos Estados Unidos, surgiram formas de comunicação mais rápidas, como fax, internet e TV a cabo. No âmbito esportivo, surgiram também as academias e a então nova moda da ginástica aeróbica. Música, movimento, adrenalina e muito estilo fizeram dessa nova prática o boom do momento. Os estudos realizados pelo Dr. Kenneth Cooper sobre os exercícios aeróbicos comprovaram a eficiência da ginástica aeróbica para o emagrecimento e a melhoria das condições cardiovasculares dos indivíduos. Baseado nesses conhecimentos, se desenvolveram nos Estados Unidos alguns métodos de treinamento, que utilizavam música, passos de dança e exercícios de calistenia, dentre eles o aerobic dance. A mídia tornou esse trabalho mais um produto no mercado, e em 1985 surgiu a primeira ideia de competição. Segundo trazem, o americano Howard Schultz criou o primeiro campeonato de ginástica aeróbica e a federação que representaria essa modalidade, a ICAF, Federação Internacional Aeróbica Competitiva,
juntamente com a AFAA, Associação Fitness e Aeróbica da América, tornariam possível a junção das atividades de sala de aula com os palcos de competição. A ginástica aeróbica se iniciou no Brasil quando ocorreu o primeiro campeonato nacional, chamado Crystal Live, que foi coordenado por Valdir Soares e Maurício Fernandes, que nessa época eram sócios e condutores do mercado emergente do fitness em nosso país. Quando a ginástica aeróbica foi trazida para o Brasil, ela foi rapidamente difundida pelas academias de todo o país. E nesta mesma época já se criavam as primeiras competições e organizações internacionais. E muitos brasileiros de talento se destacaram com o início dessa chamada febre das academias. Isso ficou conhecido como o boom da aeróbica. E em 1995 ocorreu o primeiro campeonato mundial, que foi em Paris e 34 países participaram. Então, pessoal, muito obrigada. Essa foi a nossa videoaula.